Jesus. Que o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Eu quero, antes de entrar mais diretamente nessa matéria, trazer algumas informações que são importantes. Primeira coisa é que, se por acaso sua bota, seu sapato, sua sandália, de repente quiser voar na direção do púlpito, segura e não deixa. Viu? Pode acontecer assim, uns sentimentos estranhos tomarem você por causa das coisas que você vai ouvir. Segure sua bota, seu sapato, porque eu não vou voltar para casa com o olho roxo. Amém? Outra coisa que é importante você saber é que eu não conheço ninguém nesse auditório. Ninguém. Eu não sei nada a seu respeito. Então, nada do que eu disser diz respeito a você individualmente. Eu estou denunciando perante a igreja, coluna e baluarte da verdade, um príncipe das trevas que atua contra nós. Então, se por acaso em algum momento você se sentir acusado, você deve imediatamente começar a dizer a Deus: Senhor, tem coisa desse bicho em mim e eu não quero. Amém? E se você identificar isso, comece a pedir ao Senhor: me limpa, Senhor, me limpa dessas maldições. Me limpa dessas maldições. Eu não quero isso na minha vida. Ok? Outra coisa que é importante você saber: um principado não possui uma pessoa. Um principado atua influenciando a maneira de pensar e agir de uma comunidade. Essa comunidade pode ser uma cidade, um estado ou uma nação. Então, você não vai, de hoje para frente, você não vai dizer: aquela mulher é uma Jezabel. Porque a mulher não é a Jezabel. Jezabel não possui pessoas. Está claro, amados? Amém? Então, dito isso, página 5 da sua apostila é onde consta essa matéria que nós vamos compartilhar. Se por acaso, durante esse tempo, você sentir sono, mas não o sono que é normal sentir essa hora, não é? Aquele sono gostoso de ir para a cama, dormir e descansar. Não, um sono que você sente que a sua mente está sendo tomada. Resista a esse sono no nome de Jesus. Amém? Você pode se levantar, pode ficar ao lado nos corredores, pode ficar lá atrás, não tem problema, você não me atrapalha fazendo isso. Mas resista, porque nós estamos entrando em um combate espiritual e há um interesse das trevas em que você não receba nada. Mas você vai receber em nome de Jesus. Amém? Porque maior e mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Se por acaso durante esse tempo houver identificação daquilo que está vindo contra você, desse inimigo, proclame o Salmo 139, diz assim: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O tempo todo você precisa estar conectado no trono da graça de Deus, para que Ele, durante todo esse tempo, esteja trazendo sobre você também libertação e graça a respeito daquilo que é a vida cristã, aquilo que nós temos que viver. Jezabel você vai encontrar a primeira vez no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 18, você vai encontrar o nome dessa mulher. Ela era rainha de Israel durante o reino de Acabe. Israel estava dividido, a nação estava dividida em dois reinos: reino do norte, Israel, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém, ou Jerusalém. Então, nessa ocasião, Acabe casou-se com Jezabel por um arranjo militar, político e econômico. E aí, por conta desse casamento, e ontem você se lembra que você renunciou o sobrenome da sua família? E você renunciou também, os casados renunciaram o sobrenome também do cônjuge. Você estava renunciando o legado,
a hereditariedade que veio junto com aquele nome. Por que nós fizemos isso? Quando você conheceu o seu cônjuge, você se interessou pelo seu cônjuge, você não sabia da história dele, nem da família dele, não é? E veio saber depois. E quando você se casou com ele, casou-se também com a família, não é assim? Também Acabe se casou com Jezabel e tudo que ela tinha para trazer. Jezabel era filha de Etbaal. Etbaal era o rei de Sidom. Sidom era uma cidade que ficava próxima a Sarepta, entre Tiro e Sarepta. Esse lugar era o lugar, vamos dizer assim, o trono de Baal. Era o centro da adoração a Baal. Quando Jezabel vem para Israel, então ela traz com ela o culto a Baal. Acontece que Jezabel tinha algumas características muito interessantes, que era, por exemplo, a sua personalidade. Uma mulher de personalidade forte, uma mulher bonita, não é? Uma mulher sedutora, persuasiva, e ela poderia ter utilizado todos esses talentos, habilidades para o bem. Mas, como era já uma adoradora de Baal, ela vai influenciar o seu marido a adorar a Baal. E não apenas o seu marido, mas trazendo culto a Baal para Israel, sendo rainha de Israel, ela vai influenciar toda a nação. Então esse culto traz repugnância ao coração do Senhor. Esse culto é algo abominável, porque todas as vezes que você coloca entre você e Deus uma outra coisa qualquer, aquela coisa rouba no seu coração o lugar que pertence a Deus. E ele chama isso de adultério. Então foi isso que aconteceu com Israel. E quando o adultério entrou na nação, Deus então levantou um homem, cujo nome significa o Senhor é Deus. O nome dele é Elias. E Elias vai agora então confrontar essa presença dentro de Israel, que é a presença do culto a Baal, do adultério, né? Vai confrontar a presença da Jezabel, dos profetas de Jezabel. Não sem consequências. Então agora, nesse primeiro momento de confronto, Elias libera uma palavra e diz: não vai chover sobre essa terra, até que eu diga que pode chover. Então Israel vai experimentar 3 anos e meio de seca completa. Nada de chuva. Até o momento em que Deus diz: agora é a hora do confronto. E quando chega a hora do confronto, Deus vai levantar Elias para confrontar então a Jezabel e os profetas de Baal. Jezabel vai ser confrontada por Elias, os profetas de Baal vão ser confrontados por Elias e o culto a Baal vai ser confrontado por Elias. Mas Elias não vai destruir Jezabel. Quem vai destruir Jezabel é Jeú, que é aquele que vem depois de Elias. E o nome de Jeú significa: o Senhor é Deus, o Senhor prevalecerá. Então, por esses nomes, por essas características desses 2 homens, nós entendemos que alguém que vá confrontar Jezabel precisa expressar com a sua vida que o Senhor é Deus e só o Senhor. Precisa expressar com a sua vida que o Senhor prevalecerá. Por isso, agora, no nome de Jesus, nós tomamos autoridade nesse território e declaramos nesse território que só o Senhor é Deus e que o Senhor prevalecerá. Nós estamos nesse lugar como igreja do Deus vivo. Amém? Para denunciar esse príncipe das trevas e expô-lo completamente. Jesus já expôs principados e potestades na cruz do Calvário, mas a verdade é que o povo vai perecendo porque lhe falta o conhecimento. E por falta de conhecimento, nós vamos andando debaixo da ingerência,
da influência desses príncipes. E quando assustados, nós ficamos já com aquela garra nas costas, o mau cheiro desses bichos muito perto de nós. Algumas vezes nós estamos tão perto que a impressão é que nós vamos bater de frente com eles. Mas hoje, você vai conhecer características que são suficientes para você identificar a atuação desse ser espiritual de trevas e trabalhar contra estas atuações. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver algumas práticas desse ser. Se você quiser, pode acompanhar pela apostila, 1 de Reis, capítulo 18, verso 4. Está dizendo assim: pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Uma das características de Jezabel é que ela vai trabalhar para matar os profetas do Senhor. Como que é isso? Jezabel trabalha focada no ministério profético. E a razão disso é que é esse exato ministério quem a confronta. Então, matar o profeta é uma forma de calar ou esgotar todas as possibilidades de perder o seu lugar. Como é que ela mata profetas dentro da igreja? Como isso é possível? Como é que ela cala a voz do profeta dentro da igreja? Como que ela consegue? É possível demônios entrarem na igreja e atuarem na vida dos crentes? É possível. Jezabel vai fazer isso de algumas formas. Ela vai influenciar pessoas para trabalhar contra os profetas. Aqui nessa igreja tem um profeta que tem a voz de Deus para essa comunidade. E Jezabel vai influenciar pessoas de tal maneira que a voz desse profeta seja calada. Isso pode acontecer por declínio e queda moral, quando ela atua com sedução física. Então, se tem um homem aqui que é responsável por essa congregação, então ela vai colocar nas primeiras filas mulheres que estejam vestidas inadequadamente. E essas mulheres, durante as reuniões, vão trocar a posição das pernas, com as suas saias bem curtas. 1, 10, 50, 100 vezes. E o homem de Deus assentado ali. O que eu vejo não é problema. O problema é o que eu faço com o que eu vejo. Eu sou tentado por aquilo que vejo, por aquilo que ouço, por aquilo que cheiro, por aquilo que toco. Porque essas são as janelas da alma, os sentidos humanos. Então Jezabel vai trabalhar, uma das formas vai ser essa. Seduzindo fisicamente, para levar o profeta à queda moral. Caiu, perdeu a voz. Foi-se a voz profética. Outra coisa, Jezabel vai atuar de tal forma que o profeta perca a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Lembra-se de Eli? Os filhos de Eli estavam contaminando a oferta do Senhor, porque eles colocavam o garfo na panela onde estava sendo feita a oferta, e aquilo que saía com o garfo, eles pegavam para eles. Não era assim, não podia ser assim. A oferta destinada ao sacerdote já estava determinada na palavra de Deus. E não era a pior carne do animal. Mas os filhos de Eli estavam lá fazendo isso, e além disso, se deitando com as mulheres que vinham ofertar ao Senhor. E Deus chama Eli a responsabilidade, fala: corrige os teus filhos, Eli. O Eli corrigiu?
Não corrigiu. Porque ele não corrigiu, o sacerdócio não permaneceu na casa dele. Ele foi rejeitado pelo Senhor e os filhos deles também foram rejeitados pelo Senhor. Então preste atenção, papais. A correção aos filhos é mandamento bíblico. Não é conselho, é mandamento. E quando você deixa de corrigir os seus filhos, você está sendo passivo, agindo debaixo da influência desse ser espiritual chamado Jezabel. A passividade é uma característica da atuação dela. Qual era a característica do Acabe? Passividade. Outra forma. O homem de Deus está aqui ministrando, compartilhando a palavra, mas é uma palavra confrontadora. Então o conselho da igreja se reúne, ou algum irmão que tem uma influência, uma boa influência, conhece esse tipo de influência? Sabe de irmãos que se levantam como se pudessem alguma coisa porque têm dinheiro? Então eles vêm ao profeta e falam assim, olha, não gostei dessa mensagem. Sabe o que você devia fazer? No próximo culto, fale algo que conserte o estrago que você fez hoje. Porque essa palavra não caiu bem. Se você for confrontado desse jeito aqui, diga assim, eu não estou aqui para servir Jezabel e a demônio nenhum. Eu estou aqui para proclamar a palavra de Deus da forma como Deus me entregar. Dinheiro não me sustenta. Quem me sustenta é o meu Deus. Dinheiro é a ferramenta que Ele utiliza para me sustentar. Mas se Deus quiser deixar de usar dinheiro, Ele manda os corvos levarem carne para eu fazer churrasco. Me manda morar perto de um ribeiro de águas puras. E eu serei sustentado da mesma forma. Veja que Obadias escondeu 100 profetas, 50 numa cova, 50 em outra. E os tratava com pão e água. Sabe o que é pão e água? Pão e água é o alimento mais básico que qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo tem acesso. Qualquer pessoa que bater na porta de alguém pedindo pão ou água, vai levar pão ou água, porque ninguém nega pão ou água. Mas tratar os profetas, 50 numa cova, 50 noutra, e sustentá-los com pão e água, significa dar a eles o mínimo possível para a sobrevivência deles. Quando uma igreja não sabe honrar sua liderança e faz que essa liderança sobreviva com o mínimo, essa igreja está agindo debaixo da influência de Jezabel. Os pastores não precisam ser ricos. Eles precisam ter tranquilidade para ministrar a palavra de Deus. Vendo sua família sendo vestida adequadamente, comendo adequadamente, estudando adequadamente, tendo boa saúde. Isso é suficiente. O Senhor falou, se você tem o que comer, com o que se vestir, esteja contente. Não precisamos ser ricos. Mas quando a igreja decide que os pastores têm que viver com o mínimo, essa influência veio do inferno. Saiu de Jezabel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pão e água é básico, é mínimo. É o mínimo. E isso muitas vezes não passa de uma ação maligna para tornar o profeta
dependente de homens. Mas diga assim, em nome de Jesus, eu não vou ficar debaixo dessa influência, porque o meu Deus tem muito mais para me dar do que eu possa receber. Amém? Muito mais. Outra característica de Jezabel é que Jezabel alimenta os profetas de Baal. 1 de Reis 18, verso 19, diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Agora chegou a hora do confronto. Quantos profetas você contou nesse versículo? Quantos? 100. Vou ler de novo. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Quantos profetas? 850 profetas. Elias vai chamar agora esses profetas, mas olha que interessante. Tem dentre esses 850, 400 que comem na mesa de Jezabel. O que significa comer na mesa de Jezabel? Sentar-se com ela, banquetear-se com ela. O que significa isso? Comer na mesa de Jezabel significa gostar do que ela gosta. Se alimentar do que a satisfaz. Sabe uma coisa que satisfaz muito Jezabel? Quando você se alimenta da própria rejeição. Você é alguém ferido na alma por uma rejeição, seja ela de qual origem for. Mas você está sempre alimentando essa emoção, esse sentimento dentro de você. E à medida que você está alimentando essa emoção dentro de você, você está comendo na mesa com Jezabel. Quando você se reúne com um grupo pequeno, e ao invés de edificar o outro, você empresta os seus ouvidos para servir de lixeira, para o outro lançar todo tipo de lixo que ele queira. Que lá no Brasil a gente chama de fofoca. Aqui também, pastora. Mexerico, fofoca, conversa fiada. Já chama fiada porque ninguém paga. Aí você empresta o seu ouvido para ouvir, escutar essas coisas, para servir de lixeira para essas coisas. Você está sentado na mesa, comendo com Jezabel. Ela ama isso. Nossa, pastor, misericórdia. Não, misericórdia não. Você tem que conhecer como esse espírito maligno trabalha. Porque quando você se vir num ambiente desse, você fala, opa, eu conheço essa mesa. Já me sentei nela. Estou fora agora. Meu ouvido não vai servir de lixo, de lixeira, em nome de Jesus. Disso aí eu quero ficar livre. Não vou me sentar com Jezabel. Sabe uma coisa interessante, querido? Baal significa meu marido. Jezabel servia ao marido dela. Adorava ao marido dela. Não o marido Acabe, o rei de Israel, mas ao marido a quem ela prestava culto. Você já se viu casado com outra coisa que não seja o teu Senhor? Casamento fala de cumplicidade. Casamento fala de aliança. Casamento fala de compromisso para uma vida inteira.
Será que você já se viu aliançado com alguém que não seja o teu Senhor? Será que você já se viu comprometido com alguém que não seja o teu Senhor? Se você se viu em situações semelhantes, você precisa fazer confissão disso a Deus. Dizer, Senhor, eu estive casado com o dinheiro. Dinheiro foi o meu Baal. Senhor, eu estive casado com a igreja. A igreja foi o meu Baal. Que isso, pastor? Casado com a igreja? Baal? É. A igreja já é uma noiva e tem um marido. Você não vive casado com a igreja, você casa com o noivo da igreja. Você é a igreja. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo na igreja sem servir ao noivo. Estão vivendo na obra sem servir ao dono da obra. Se a obra é dele, é ele quem faz. Não, eu estou envolvido na obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas a obra não é dele. Você não falou que a obra é dele? Se a obra é dele, é ele quem faz. Mas e o meu papel? Você vai trabalhar com ele. É ele quem te toma pela mão e te conduz no caminho que você deve andar. Se você está fazendo para ele, se você está fazendo o que é dele, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você precisa fazer com ele. A obra dele, eu faço com ele. Onde ele está, fazendo o que ele estiver fazendo, eu estarei com ele. Entendeu? Há muitas pessoas casadas com a obra. Outra coisa que Jezabel faz é que ela divide o povo de Deus. Verso 21 diz, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O Senhor me deu o privilégio de vir a esta nação em 2008, eu creio, 2008 pela primeira vez. Creio que foi 2008. Eu entrei numa cidade aqui perto de vocês, 40 minutos daqui, chamada Lô. Creio que vocês conhecem. Quando eu entrava em Lô, o Senhor me mostrou uma teia de aranha que cobria toda a cidade. E eu ficava olhando aquela teia sem entender, e eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que significa isso? O Senhor falou que aquela cidade sofria, a igreja daquela cidade sofria uma influência terrível de Jezabel. E eu perguntava, mas como é isso, Senhor? E o Senhor me dizia, meu povo é indisciplinado e de dura cerviz. Então, quando os meus servos são levados a repreendê-los, então eles deixam aquela congregação onde estão e se mudam para uma outra congregação onde eles se sintam mais confortáveis. Mas ali também eles serão repreendidos porque a cerviz deles é dura. Então eu também levo o meu servo naquela outra congregação a repreendê-los. Eles saem daquela congregação e vão para uma outra congregação. E assim por diante, tecendo essa teia para Jezabel estabelecer os seus ninhos e botar os seus ovos. Amados, eu fiquei tão assustado que eu falei, e agora? O que eu vou fazer nessa cidade?
O Senhor deu graça e aquilo que eu vim para fazer, eu fiz. Mas com esse entendimento, chamei o pastor, amigo meu, conversei com ele, falei, o Senhor me mostrou isso. Ele falou assim, esta é a realidade da nossa cidade. O Senhor te mostrou a verdade sobre a nossa cidade. Entenda uma coisa. Quando você sai daqui e vai para aqui, o reino de Deus não cresceu em nada, mas você pode ter provocado uma divisão. Quantas pessoas olharam para você entendendo que você poderia servir de referência para alguma coisa? E quando você sai daqui e vem para cá, você deixou dúvida no coração daquela pessoa. O coração dela ficou dividido. Talvez a sua atitude de sair daqui e vir para cá tenha deixado no coração dela essa pergunta. Até quando cocheareis entre dois senhores? Você vai ficar com a pastora Sumara? Ou você vai ficar com o pastor fulano de tal? Quando você faz isso, você está provocando divisão. O reino de Deus não funciona dessa forma. As tribos de Israel não podiam se misturar. Cada tribo tinha o seu lugar, seu chamado e propósito. Não se misturavam. Só houve uma única ocasião em que houve mistura. Foi quando uma tribo perdeu todos os homens em combate. Mas foi a única ocasião. As tribos não se misturavam. Não geravam filhos entre si. Porque eles entendiam que cada um tinha sua missão, propósito, objetivos, chamado. Nós somos várias tribos. Nós pertencemos ao mesmo reino. Você precisa saber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual a sua missão e se enquadrar nele. Porque até que você se enquadre no seu chamado, na sua missão, no seu propósito, você corre o risco de não saber a que veio. Seu chamado, sua missão e seu propósito te dão uma identidade, definem a sua identidade. Se você não conhece a sua identidade, não conhece seu propósito, seu chamado, sua missão. Se não conhece o propósito, o chamado e a missão, também não conhece a identidade. Quantos estão entendendo? Dá um silêncio, assim. Outra característica de Jezabel, outra prática de Jezabel. Verso 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Ela traz uma atmosfera de solidão ao profeta do Senhor. Entenda uma coisa. O profeta anda sempre sozinho. Haja vista, Elias tinha no máximo um discípulo. Depois desse confronto aqui, nem o discípulo. Eliseu tinha Geazi, o discípulo. Vá olhando a história dos profetas. Vá procurando por esses profetas na palavra de Deus. Você vai perceber que eles andavam sozinhos. Andar só é uma coisa. A atmosfera de solidão é outra coisa. Andar só é uma escolha. Eu escolho andar sozinho para não me contaminar. Lembra do Daniel? Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu escolho. Mas a atmosfera de solidão é algo que vem contra mim. E quando vem contra mim, eu posso acolher ou rejeitar. Elias está dizendo para o Senhor que ele ficou sozinho. Mais tarde Deus vai corrigir essa postura dele. Nada disso, Elias. Você está enganado. Tem mais 7.000
que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram a sua mão. Você não está sozinho, coisa nenhuma. Mas essa atmosfera de solidão muitas vezes vem sobre a igreja, sobre o profeta. Porque o profeta, via de regra, nada contra a correnteza, anda na contramão de direção. Está todo mundo dizendo, vamos dar um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. O profeta, vamos nos arrepender, chorar, rasgar as nossas vestes diante do Senhor. Está sempre na contramão. As pessoas estão dizendo, a igreja está crescendo, a igreja está indo de vento em popa. O profeta está dizendo, não está não. Isso é aparência. Não tem crescimento verdadeiro não. Quer ver? Vamos pegar a palavra de Deus e fazer algumas perguntas para essa igreja que está crescendo. Você entende? Eu estou trazendo figuras, ilustrações. Você está entendendo? Só para você entender, o profeta vai na contramão de direção de tudo que está vindo. Mas isso é uma escolha, porque ele ouve a voz de Deus e proclama a voz de Deus. A função do profeta, a palavra profeteia, ela está aqui para exprimir ensino. Então é aquilo que eu falo mediante a palavra. Eu tomo a palavra de Deus e profetizo a partir da palavra de Deus. Então eu estou ensinando. Outra missão do profeta é denunciar o pecado, trazer à consciência do povo de Deus que há em Deus um nível de santidade que não permite ao povo andar como queira. Isso é a função do profeta. Então ele vai sempre na contramão, está sempre denunciando o pecado, está sempre trazendo um ensino forte da palavra de Deus. E quando não percebe respostas a essas coisas, então ele começa a se angustiar. Mas a angústia dele é em Deus. Ele começa a se identificar com o seu povo. Lembra de Isaías? Ai de mim que sou um pecador. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e sou um homem de impuros lábios, e vi o Senhor, vou morrer. Essa é a postura do profeta. Mas essa atmosfera de solidão, muitas vezes ela acontece quando por conta do chamado, que é tão específico, esse profeta vai sendo isolado, vai sendo deixado de lado. Então, acontecem as reuniões de pastores na cidade, mas aquele ali não é convidado para estar. Acontecem os encontros de avivamento, mas aquele pastor ali, não, deixa ele lá. Existe um propósito nisso. E o propósito é isolar o profeta para que ele se sinta só. Ou então, é aquele irmão daquele departamento da igreja que tem ouvido a voz de Deus e tem trazido ensino para aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança. E aqueles que estão com ele têm sido muito abençoados. Mas ele começa a se destacar. E aí, quando ele começa a se destacar, a liderança da igreja o substitui. Não, vamos colocar uma pessoa para dar aula aqui. Eu queria que você viesse para um outro departamento da igreja. E naquele outro departamento ele vai ficar apagado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é estratégico. Tem um porquê, tem um objetivo a ser alcançado. Outra prática de Jezabel, verso 2 do capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles.
Não era qualquer pessoa que estava ameaçando Elias. Eu já julguei Elias por causa desse texto aqui, porque depois disso aqui, Elias vai sair para o deserto, vai abandonar o discípulo dele em Damasco e vai entrar para dentro do deserto, caminho de um dia. Vai se deitar debaixo de um zimbro e vai pedir a morte. Eu julguei o Elias várias vezes, mas espera lá, o Elias acabou de matar 850 homens, profetas de Baal, está confrontando um culto maligno, terrível, pagão, dentro da nação. Venceu o confronto, está aprovado diante de Deus. Agora uma mulherzinha qualquer faz, desculpe a mulherzinha, mas eu estou me referindo exatamente a Jezabel, tá? Não estou colocando as outras mulheres no contexto. Uma mulherzinha qualquer ameaça o profeta, ele vai abandonar o companheiro dele, o discípulo dele, vai para o deserto caminho de um dia, agora está lá, eu quero morrer, Jesus. Que profeta que é esse? Então o Senhor, em uma ocasião, me perguntou assim, você parou para pensar que ela é rainha? Você parou para pensar que ela poderia matá-lo de verdade? Que ela só tinha que dar uma ordem? Você parou para pensar que o profeta tocou naquilo que era mais precioso para ela? Porque o fundamento do culto a Baal acabou. Eu falei, é verdade, Senhor, perdão. O Elias tinha muitos motivos para sair correndo mesmo. Mas contextualizando isso aos nossos dias. Olha, pastora Sumara, eu acho que a senhora devia tomar muito cuidado quando põe sua mão na cabeça da gente para profetizar, sabe? A senhora está falando demais. E nós vamos sair dessa igreja e vamos levar uma turma de gente com a gente por causa disso. A senhora profetiza demais e ensina de menos, viu, pastora? Nós estamos levando uma turma de nós queremos Bíblia. Quem é você para definir o que Deus quer para essa casa? Quem é você para definir quem o seu pastor ou a sua pastora tem que ser? Ou como eles têm que agir? É você que paga o preço de oração por essa pessoa que está sentada do seu lado? É você que gasta tempo na presença de Deus querendo ouvir o que Deus quer dizer à igreja? Como é que você se atreve a ameaçar um profeta do Senhor? Cuidado com o seu destino. Cuidado com o seu futuro. O que restou de Jezabel foi a caveira, palma das mãos e os pés, por conta dessa ameaça. Essas características, essas práticas, amados, elas influenciam. Você está entendendo isso? Eu estou mostrando a você como Jezabel opera para influenciar mentes de pessoas, comunidades inteiras são influenciadas por essas práticas. Você está entendendo isso? Agora, se você identifica em você coisas dessas, você precisa pedir ao Senhor, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu ando com esses pensamentos. Eu ando falando isso pelos cantos. Quando eu me encontro com irmãos, eu ando falando isso. Eu posso não falar diretamente à pastora, mas eu falo assim, olha, no meio do grupo onde eu estou, aquelas pessoas que são mais chegadas, eu me aproximo dela e falo, não, eu estou cansado de ouvir profetada da pastora Sumara. Nós precisamos ouvir mais Bíblia. Irmão, julga a profecia, mas tira o seu dedo do profeta. Julgar profecia é prerrogativa da igreja. Julgar o profeta é prerrogativa de Deus. Quem és tu que julgas é teu irmão?
Só há um legislador e juiz. Aquele que pode lançar no inferno ou retirar de lá. Tiago capítulo 4, verso 12. Quatro 12 de Tiago. Olha, você não devia fazer esse tipo de oração. Sabe, você está indo muito forte contra o mundo espiritual. Você vai sofrer retaliações. Cuidado, você tem filhos, você tem família, você tem seus negócios. Cuidado, vai mais devagar. Cala a boca, Jezabel. Eu me levanto contra o inferno no nome de Jesus. Eu não vou com espadas e lanças, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não estou falando na autoridade do meu nome. O que vale o meu nome? Mas eu estou falando no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. E vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não vem me ameaçar não, fica calada que é melhor. Outra prática de Jezabel é que ela seduz com poder. Olha aí, capítulo 21, verso 7, está na sua apostila. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, coma e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Nabote era vizinho do palácio de Acabe. E ele cultivava um vinhedo. Acabe sai do palácio, passeando, passa pela vinha de Nabote e a deseja, cobiça. Então ele propõe ao Nabote: me venda a tua vinha. Ou então escolha um terreno em qualquer outro lugar e eu te dou o terreno em troca desse terreno seu, para que ele me sirva de horta para o palácio. E Nabote fala para ele: de forma alguma eu vou vender a minha herança. De jeito nenhum. Então, o Acabe vai para casa, se deita, vira para a parede e vai chorar. E fica emburrado igual menino. A Jezabel chega em casa. Eu vou usar uma expressão muito utilizada lá em Minas Gerais. Você é um homem ou um saco de batata? Já ouviram isso? Você é um homem ou um saco de batata, Acabe? O que é que está acontecendo? Eu fui lá, eu queria comprar a vinha do Nabote, mas ele me negou a vinha, eu estou aqui muito chateado com o Nabote. Oh, meu Deus. Levanta dessa casa, dessa cama. Come. Eu vou te dar a vinha de Nabote. Mas antes ela faz uma pergunta muito interessante. Você governa ou não no reino de Israel? Ai, irmãos, que palavra, que pergunta perigosa. Muito perigosa. Alguns dizem que se você quiser conhecer bem uma pessoa, dê a ela poderes. Está lá o Ministério de Louvor reunido para o ensaio. Eu gosto muito de tocar no Ministério de Louvor nessa hora. Porque eu também sou ministro de louvor. E aí, começa uma pessoa a se destacar. E essa pessoa começa a trazer sugestões boas de coisas que podem ser feitas no ministério. Mas um enciumado, e por conta dos ciúmes que ele já tem, que é uma dificuldade lá dentro dele, na alma, uma das fontes de alimentação de Jezabel. Então ele vai se levantar, procurar o líder do ministério e vai falar assim: mas aqui,
É você o líder ou é ela? Quem é o líder nesse negócio aqui? Sedução com poder. Porque a ideia é insuflar o ego do líder e fazer com que ele haja com controle e manipulação. Espera aí, eu mando aqui. Ok? Cala a boca, você está falando demais. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o líder. Esse é o objetivo. É isso que Jezabel quer. Porque ela ama o controle. Ela ama a manipulação. Quem tem que ter o controle disso aqui sou eu e mais ninguém. Acabou. E se ela consegue levar o líder do ministério a agir dessa forma, pronto. Acabou. Aquela harmonia, aquela coisa gostosa que havia no meio do ministério, começa a se tornar um fardo. As pessoas vêm para as reuniões de ministério, vêm para os ensaios, mas aquilo já não é aquela coisa mais prazerosa que havia antes. Tornou-se um fardo. Porque Jezabel conseguiu, através de um dos membros do ministério, seduzir o líder com o poder. Ele fala, não, isso aqui é meu, quem manda sou eu. Outra prática de Jezabel, ela age em nome de uma autoridade constituída. O que vai acontecer? 1 de Reis 21, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela poderia ter escrito em nome dela. Ela não era rainha. Mas escreveu em nome de Acabe. E selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Amados, que coisa terrível. A pastora Sumara falou que a partir da próxima reunião não haverá corredores dos lados, viu? Então os diáconos reúnam todos os bancos. Quem quiser passar, que passe pelos cantos agora. A pastora Sumara não falou nada. Está usando o nome da pastora para fazer algo que agrada a sua própria vontade. Agindo em nome de uma autoridade constituída. Eu estou dando exemplos simples, irmãos. Não precisa complicar a vida, né? Mas isso acontece lá no ambiente de trabalho, isso acontece lá na escola, isso acontece na igreja. Porque o que Jezabel quer é encostar e se apoderar do ambiente. Exercer governo por meio da influência. Se nós fôssemos falar de Jezabel no meio político, nós diríamos que Jezabel é lobista. Já ouviu falar do lobista? Ele exerce a influência dele ali, para conseguir o que ele quer. E vai conseguir de alguma forma. Vai usar dinheiro, vai usar argumento, vai usar influência com networking. Essa é a ação dela, a prática dela. A autoridade não mandou fazer nada. Mas a pessoa se levanta como se a autoridade tivesse mandado. E fala como se fosse a própria autoridade. Será que você está entendendo? Outra prática de Jezabel. 1 de Reis, capítulo 21, de 9 a 11 e o versículo 15. Vamos ler o texto. Diz assim, assim escreveu nas cartas. Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, diga filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o para fora e apedrejai-o até que morra, pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto.
Jezabel negocia territórios com o preço de almas. Essa é uma prática de todos os principados. A nossa nação, a nação brasileira, foi conquistada com o preço do sangue indígena e o sangue de escravos. Você se lembra a primeira vez que o sangue foi derramado sobre a terra? Quando Caim matou Abel. Essa é a sua memória, né? Mas não, a primeira vez foi quando Deus quis cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então Deus dá ao Adão e a Eva a pele de um animal para cobrir o corpo deles, não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então, se foi tirada a pele do animal, o sangue dele foi derramado. E por conta daquele sangue derramado, o pecado do Adão e da Eva foram cobertos. A segunda vez que o sangue vai ser derramado sobre a terra é quando então o Caim mata o Abel. O que acontece imediatamente após a morte de Abel? Deus vem tomar contas, pedir contas ao Caim. Onde está o teu irmão? Ele vai responder, por acaso eu sou babá do Abel? Virei babá? E Deus vai dizer para ele assim, o sangue do teu irmão está clamando da terra. Por isso agora, a terra é maldita por sua causa. O que Deus está dizendo ao Caim? Deus está dizendo ao Caim que todas as vezes que se derrama sangue inocente sobre a terra é amaldiçoada. Tem alguém que se alimenta desse sangue e não é Deus. Vamos trazer para o nosso contexto? Alguns líderes dizem, irmãos, nós precisamos investir em missões. Nós vamos enviar um casal lá para a Índia, onde as meninas estão sendo vendidas e sendo prostituídas. Então está aqui um casal, o José e a Josefa. Vamos mandar esse casal para a Índia. Então, irmãos, temos um compromisso de oração com esses irmãos a partir de hoje, amém? Mas teremos também um compromisso financeiro com eles e vamos enviá-los para a Índia. Aí vai o José e a Josefa. Irmãos, nós também vamos enviar missionários para Valadares, o momento é muito propício. Vamos enviar para Mariana, lá em Minas Gerais, muito propício esse momento. Vamos ter com eles um compromisso de oração e vamos ter também um compromisso financeiro com eles. O João e a Joana vão para Minas Gerais. Irmãos, nós também temos que mandar pessoas lá para a Bolívia. Aquele povo está sofrendo demais, os bolivianos. Vamos enviar para lá mais um casal de missionários. E vamos ter com eles um compromisso de oração e vamos ter um compromisso financeiro também. O tempo passa, irmãos, glória a Deus, a igreja tem se movido em missões, os irmãos têm ofertado, o José e a Josefa estão recebendo lá o auxílio da igreja, o João e a Joana também, e o outro casal também na Bolívia estão sendo abençoados. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, nem oferta, nem oração, nem uma carta para os missionários para dizer estamos com vocês. Claro, não pode dizer, não está ofertando, nem está orando. Mas aqui do púlpito continua se dizendo o seguinte, irmãos, vamos continuar orando pelo Chile, pela Bolívia, vamos continuar orando por Minas Gerais, vamos continuar orando pela Índia. Nós temos alcançado influência nas nações. Mentira. O que na verdade está acontecendo é que você está dizendo, negociando territórios na Índia, em Minas Gerais e na Bolívia, com o preço das almas que saíram daqui e estão lá. Eles estão lá se desgastando porque tem um chamado. Estão lá porque Deus os enviou, eles creem nisso. Mas a igreja que deveria estar em parceria, só quer saber da extensão do território
e não se importa com o missionário. Isso é negociar territórios ao preço de almas. Quantos estão entendendo? Outra prática de Jezabel é que ela atrai os juízos de Deus contra os que a seguem. 1 de Reis 21, versos 21 e 22 diz: Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Ela atrai os juízos do Senhor contra os que a seguem. Quem anda muito ligado a Jezabel, quem anda vivendo nas práticas que ela influencia, vai sofrer os mesmos juízos que ela sofre. Quais são os juízos que vieram sobre Jezabel? Jezabel foi morta. Ela foi lançada de cima da varanda do palácio e caiu. A sentença de Deus é que os cães lamberiam o sangue dela. E de fato isso ocorreu, porque foi Jeú quem se aproximou do palácio e os eunucos que estavam lá em cima na janela onde ela estava se aproximaram, chegaram mais para frente. Então Jeú pergunta: quem de vocês está comigo? Um deles dá um passo à frente, então ele manda lançar Jezabel de lá. Jezabel é lançada, cai do alto do palácio, aos pés do cavalo do Jeú, o sangue dela respinga o cavalo, e ele então viu aquela cena, entra para dentro do palácio e vai comer, porque ele estava chegando de uma guerra, estava cansado e com fome. Quando ele está lá comendo, ele fala: sepultem aquela coisa, porque aquilo também é filha de rei. Mas quando foram sepultar Jezabel, só encontraram a caveira, as palmas das mãos e os pés. Essa foi a sentença que veio contra Jezabel. Quem anda junto, quem anda debaixo da influência, sabendo que está debaixo da influência, mas não se move, recebe sobre si a mesma sentença. E a sentença é uma sentença de morte. É uma sentença de não deixar posteridade. Ou seja, não haverá filhos. Essa pessoa que anda tão perto, debaixo dessa influência, não vai ter filhos. Mesmo que ela os gere, não serão para ela. Embora o nome de Jezabel signifique castidade e santidade, ela é prostituta e feiticeira, como você pode ver aí em 2 de Reis 9, 22. Em Apocalipse capítulo 2, verso 19, verso 20, nós vamos ver que ela está infiltrada na igreja. Está dizendo assim o texto: conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Está aí, irmãos. Desnudada Jezabel. Talvez você diga assim: eu não tenho nada a ver com esse bicho. Que bom, glória a Deus. Mas que bom que você tem uma apostila na mão também. Porque você vai poder ir para casa, rever esse assunto. E diante do Senhor, checar seu comportamento. E pedir: Deus, mostra o que tem em mim. E que está ligado a esse ser espiritual. Porque eu não quero na minha vida nada que seja de Jezabel.
O diabo vem para matar, roubar e destruir. Nunca se esqueça disso. Ele trabalha com planejamento, trabalha com tempo. Mas nós temos uma garantia do Senhor. Quando o Senhor entrar no território que está sob a influência de Jezabel, para desarraigá-la, Ele vai remover a caveira, as mãos e os pés de Jezabel. E o que isso representa? A mentalidade, as obras e o testemunho. Vamos entender? A mentalidade, as obras e o testemunho. A cabeça fala da mentalidade, as mãos falam das obras e os pés, nossa caminhada, nosso testemunho. Quando o Senhor desarraigar de junto de nós a Jezabel, a maneira dela de pensar, sua mentalidade, as obras dela e o testemunho dela também serão desarraigados. Amém? Quantos entendem que hoje podem ficar livres de mais uma influência maligna? Ponham-se de pé, por favor. Pastora Vera.